O Superior Tribunal de Justiça julga hoje o cultivo da cannabis para fins medicinais. O caso analisa a possibilidade de conceder às empresas autorização para importar e cultivar variedades da cannabis apenas para a produção de medicamentos. E isso não envolve o plantio ou a legalização para uso recreativo. Os ministros vão analisar o recurso de uma empresa de biotecnologia que quer autorização sanitária para importar, plantar e cultivar o cânhamo industrial. Muito bem, esse já é um outro tema, viu, Leandro? Não vamos falar de legalização da fumetagem. Estamos falando de fins medicinais. Quero começar com o Sérgio Zagarino. É uma decisão extremamente importante, vai criar um paradigma no país necessário. Quando a gente fala aqui de legalização de maconha, é uma coisa, é um debate. Agora, quando a gente fala da legalização do uso medicinal, do óleo extraído da cannabis medicinal, é outro cenário que tem cunho medicinal. Voltando aqui. É importante fazer com que isso seja liberado, é importante fazer com que as empresas possam produzir e comercializar, é importante fazer com que o SUS tenha também acesso a esse medicamento para conseguir disponibilizar para os usuários que necessitam e que faz tão bem a quem necessita, que são hoje as crianças que são dentro do espectro autista, são as que mais utilizam. Tem diversas pessoas que precisam, mas as crianças que estão no espectro autista, elas utilizam e têm tido bons frutos. Inclusive, é questão de ciência, que não se trata mais de polêmica, de legalização de droga ou não. Aqui se trata de ciência. A cannabis medicinal, ela tem um óleo que, extraído dela, pode, em conjunto com outros, favorecer ali a qualidade de vida melhor para quem está consumindo. Professora, doutora Raquel Galinatti. Claramente, se for de uso medicinal, não tem muita discussão. É algo que, óbvio, que é para melhorar a qualidade de vida, para solucionar problemas de saúde, é necessário que a pessoa tenha acesso, sim. Agora, aqui eu vou discordar um pouquinho. Eu acho que não temos ainda uma forma, uma estrutura por parte do Estado para autorização de plantio residencial da cannabis, por ausência ali daquele controle, ficar completamente descontrolado, inclusive para o uso e tráfico de drogas. Então, eu acredito que é necessário a comercialização no âmbito medicinal e que empresas ali da indústria farmacêutica possa comercializar, mas não dentro das suas próprias casas. Não, mas dentro da casa a pessoa... Já existe, na verdade, já tem jurisprudência para isso, já existe pessoas que cultivam a maconha dentro de casa para fins medicinais, o que na verdade é um avanço para... Através de ações próprias, né? Através de ações próprias, exatamente, com todo o respaldo do juiz, né? Com todo o respaldo do judiciário. É um avanço para a medicina. Capês, amigos aqui, vocês em casa, eu conheço uma menina que tem epilepsia e ela faz uso dessa extração, eu não lembro se é o canabidiol, se não me engano, THC, algo assim, salvo engano. Tetrahidrocannabinol. Ok, exatamente, tetrahidrocannabinol. Cabedol? Falei certo agora, né? Falou certo. Ela tinha constantes ataques de epilepsia e o médico receitou isso para ela. Não tinha no Brasil essa legalidade, ela trouxe dos Estados Unidos com uma permissão exclusiva aqui do nosso judiciário e, cara, ela nunca mais teve um ataque epilético, sabe? Então, assim, de verdade, na verdade, um avanço na nossa medicina e isso é muito benéfico para o Brasil. Eu quero ouvir, o Brasil quer ouvir, o Linha de Frente quer ouvir, todos querem ouvir, Leandro Ferreira. Olha, é um atraso a gente não ter avançado muito mais ainda na direção dessa pauta no que diz respeito à questão medicinal, né? A gente não pode ficar impedindo acesso àquilo que vai dar maior qualidade de vida, né? E isso diz respeito às farmacêuticas, mas também às associações de cultivo, que muitas vezes são a alternativa a isso que o Rodolfo colocou aqui, que é essa compra de um medicamento super caro, né? E vale lembrar, viu, Zagarino, que o medicamento, ou pelo menos o uso medicinal da cannabis,
ele se dá na forma de óleo, ela também se dá na forma fumada, né? E existe, inclusive, médico que receita fumar cannabis para ter os efeitos para um determinado tipo de doença que esteja patologia, tratando, como, por exemplo, o câncer. Né? O câncer é uma das doenças que, ao se fumar, né, o efeito anestésico é muito melhor do que... Tem certeza ou está chutando? Porque eu não sei isso aí que você está falando, eu não sei. É sim. Você está chutando ou está falando? Não estou chutando. Eu tenho muitos companheiros e companheiras de militância que se dedicam a esse tema, que militam desde a Marcha da Maconha. Né? A Marcha da Maconha, ela é dividida em blocos, né? E um dos blocos é justamente o bloco que defende o acesso por uma questão de saúde. Né? A questão de saúde mental é muito importante, né? E quem sabe isso seja a porta para que eu aqui, sendo de esquerda mais liberal que todo mundo dessa mesa, faço aqui a defesa de que o uso seja sim para todos que desejarem usar cannabis na forma que desejarem, porque isso é algo que não prejudica tanto a sociedade como diversas outras drogas. Eu, por exemplo, sou viciado em café, faz um mal danado, né? Mas tem gente que é viciado em álcool e esse sim é muito mais danoso do que a planta que está aí para ser usada da forma como preferirem. Senhoras e senhores, se você está assistindo na sua casa com seus filhos, por favor, não caia nessa falácia de achar que a maconha é benéfica para qualquer um. Tá? Se a gente tem um vício hoje do cigarro, palavra sua. Se a gente tem Se a gente tem hoje crianças de 10, 11 anos que são adeptas ao tabaco, são pessoas viciadas em cigarro, você imagina se a gente legalizar a maconha ao esmo. O que vai acontecer? Primeiro, como é que essa criança vai comprar uma maconha? Fala pra mim, como é que ela vai comprar isso? É inacreditável que a gente, exatamente às 3h40 da tarde, tá falando de um liberalismo ao esmo dessa forma. A gente está falando de uma coisa aqui, do uso da maconha para uso medicinal. Outra coisa é, vamos liberar a maconha para todo mundo fumar e fuma quem quer, Marcha da Maconha, que inclusive em Ribeirão Preto, a Marcha da Maconha, não teve ninguém. Sabe por quê? Porque ficou todo mundo chapado na larica e ninguém foi para a Marcha da Maconha. Olha que incrível. Não teve ninguém na Marcha da Maconha em Ribeirão Preto, porque ficou todo mundo chapado. Olha o benefício que isso causa. Gente, o problema é muito mais embaixo. Vamos nos concentrar aqui só no uso medicinal dessa erva, dessa planta, ok? E é importante... Sérgio Zagarino, você acha, bicho, que dá para fazer essa questão da marcha ou a turma vai estar meio descansando? Vamos ver o pessoal liberal. Vamos ver os liberais agora. Eu quero ouvir o Sérgio Zagarino, bicho. Fala um pouquinho dessa Marcha da Maconha. Olha, é um absurdo, assim. É que ela é desvirtuada. O Leandro, ele brinca, eu quero ver o liberal, porque tem aquela discussão, o cara é liberal na economia, mas não é liberal na pauta de costumes. Eu defendo a liberdade como um todo. Eu acho que não dá para defender 50% da liberdade. Eu defendo a liberdade como um todo. Eu acredito que o Estado não é pai de ninguém para definir o que essa pessoa deve ou não deve fazer. Agora, essas medidas dessas pessoas, elas devem ser responsabilizadas de acordo com seus atos. Por exemplo, eu sou pai, eu tenho uma filha de 3 anos, eu moro no Guarujá, eu vou na praia. Eu não quero ficar na praia do lado de um bando de maconheiro. Então você que é maconheiro, você me perdoa, mas eu não quero. Eu não quero minha filha ali do lado daquele cheiro de maconha. Então, quer liberar a maconha? Ah, o Leandro disse que não é tão prejudicial. Cara, libera, mas vai fumar na sua casa, não vai fumar na praia do lado da minha filha porque eu não quero que ela tenha esse exemplo da vida dela. É muito simples. Agora, na questão medicinal, eu queria até parabenizar o deputado estadual aqui, o Caio França, filho do ministro Márcio França, que ele levanta essa bandeira para a inclusão da cannabis ser disponibilizadas pelo SUS. Então, parabéns aí ao deputado estadual Caio França. E o Tarcísio, que o governador sancionou a lei, porque tem um sobrinho que se trata, inclusive, né, com cannabis medicinal, que, se não me engano, ele tem... Epilepsia. O sobrinho do... E isso é muito importante. Isso é muito importante para quem está em casa entender. Tem alguns temas que não se trata de direita e de esquerda, igual a gente está aqui debatendo. Você percebe? O Caio França, que é um deputado estadual do PSB, Partido Socialista Brasileiro, propôs um ótimo projeto de lei, e o Tarcísio, que talvez hoje seja uma das maiores lideranças da direita no país, sancionou, porque é evidente que vai trazer frutos para a população, independente de quem propôs o projeto. Bom, eu acho que a utilização do cânhamo para fins medicinais, aqui acho que tem unanimidade, todo mundo é a favor, ninguém tem visão preconceituosa. O que eu acho um pouco mais polêmico é a legalização da maconha para fins recreativos. Eu queria fazer uma rápida opinião de cada um, começando pela nossa delegada de polícia, doutora Raquel Galinatti. A senhora é a favor da liberação? Vamos ficar na maconha. Vamos ficar na maconha. Isso. A senhora é a favor da liberação da maconha
para fins recreativos. Eu estava outro dia em Portugal, caminhando, Portugal, eu não lembro que cidade que eu parei. Daqui a pouco eu me lembro. Pô, nem lembra, Capês? Não, é porque você vai em várias cidades, você acaba confundindo uma com a outra. Eu lembro que tinha numa rua uma lojinha ali e com o desenho da maconha e um cara fumando ali. Eu parei na frente para fins recreativos. E o cara ficou incomodado, se escondeu um pouco. Então, e na Europa já tem vários locais em que as pessoas podem fumar, dar sua empinada na cachimbeta em algum local. Muito bem, eu queria me desculpar com o Leandro Ferreira. Na minha idade, às vezes a memória falha. Meu querido Raquel Galinatti. Se tem uma pessoa com a memória mais absurda que eu conheço, é o professor Fernando Capês. Então, quando a gente fala em liberação de drogas, e muitas pessoas refutam o debate, que realmente é simplório dizer que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, é um debate simplório, sim. Mas eu, como integrante da segurança pública, hoje, na segurança pública de Santos, eu posso falar que a maconha é, sim, uma droga que contribui para o aumento da criminalidade, tanto na traficância, daqueles pequenos traficantes, quanto dos usuários, que ali eles acabam dependendo, sim, da maconha e migrando para outras não tão puras, e ali, claro, tem outras drogas ali misturadas, e aí o que a gente vê são pessoas que já não detêm do autoconhecimento, autodiscernimento próprio e perambulam como zumbis na rua. A maconha hoje, a gente tem que falar o recorte Brasil, cenário Brasil, cenário que vivenciamos. A maconha, sim, ela não pode ser liberada no nosso país, porque nós temos uma grave crise de segurança pública em facções criminosas. Temos que combater essas facções criminosas que subjugam a nossa sociedade à miséria e também a sensação de insegurança permanente, a violência, ao crime. Nós não estamos falando na Holanda, nós não estamos falando na Suécia, nós não estamos falando em países com índices de criminalidade baixíssimos. Quando a gente mistura um país como o Brasil, com índices de criminalidade alto, um país violento, um país com uma extrema desigualdade social. Vamos colocar mais uma droga nessa mistura, nesse ingrediente? É óbvio que não vai funcionar. Muito bem. Meu Leandro Ferreira, eu pedi apoio para minha mulher, mandei no WhatsApp, ela lembrou, foi em Coimbra a cidade, tá certo? Então já está feito aqui. Cidade universitária, né? Leandro Ferreira, eu sei que você não concorda, mas se a polícia falou, meu amigo, tá falando.